A gente reuniu aqui no MON, né, para o MON, pensado para o MON, um conjunto de 20 anos de trabalho do Barrão, né? O Barrão já trabalha desde os anos 80, um artista que tem uma produção longa, bastante longa, um artista muito experiente, que já trabalhou bastante. Então, aqui, a ideia era reunir vários aspectos do trabalho dele, né, como a gente falou naquele dia. Então, a gente tem as obras em louça, né, que vocês estão vendo aqui. A gente tem obras em resina, tem obras em gesso, que estão mais lá para trás. Tem os desenhos, né, aquarelas. A ideia da exposição é mostrar um pouco essa diversidade do trabalho do Barrão e, ao mesmo tempo, convidar, né, as pessoas, né, o público, né, as pessoas que vão passear aqui pela exposição a fazer suas próprias conexões entre os trabalhos, né? Então, a ideia da teia, né? Que a aranha, quando ela vai fazer a teia, né? Ela precisa ter 2 pontos, né? Ela precisa ter, para começar uma teia, né? Ela precisa ter ou um galho ou uma folha para jogar, né? Aquele fio e chegar num outro ponto para começar a construir, né, aquele lugar que é um lugar de proteção, que é um lugar que serve para alimentação também, enfim, dependendo da aranha, né, a teia tem diferentes, enfim, usos, né, vamos dizer assim. Então, a ideia aqui é que é como se a gente pudesse criar, com fios invisíveis, teias. Cada um poderia criar sua teia aqui, conectando os trabalhos, né? Como você vê um aspecto do trabalho do Barrão nas cerâmicas, como você vê uma aquarela ou um outro trabalho de resina, enfim. É cada um acionar as suas memórias, né, os seus sentimentos e fazer suas conexões e criar seus percursos, né, em escolher, eu quero ver essa aqui primeiro, depois eu quero ir lá para trás ver uma outra, né, não necessariamente as pessoas precisam ver uma de cada vez por essa ordem aqui de passagem, vamos dizer assim, né, começando pela porta. Então, a ideia da exposição um pouco essa, assim, em termos muito gerais, né. Aí eu acho que é legal o Barrão falar, né, que é o artista, porque na verdade ele que construiu isso tudo, né? E até eu acho que seria legal também vocês fazerem perguntas, né, curiosidades, enfim, para vocês, se vocês pensaram depois daquele dia que a gente conversou, conseguiram ver algum material e falar um pouco também pra gente de como que vocês se sentem vendo as obras ao vivo, né? Porque é muito diferente, né? Então acho que o Barrão pode falar um pouco e depois a gente pode abrir também, passear, olhar tudo, né, com calma, mas ouvir de vocês também vai ser legal. Então, eu vou falar um pouco desses trabalhos de louça, que o processo para construir um trabalho desse é você encontrar os objetos. Eu não sou um artista que parto do nada, assim, eu tenho uma ideia e resolvo construir uma coisa, penso como fazer ela. Não, eu parto já de umas coisas que estão dispostas aí, que eu vou encontrando. Então, meu primeiro trabalho no início dos anos 80, que era com eletrodomésticos, coisas que estavam muito ao redor, eu ia misturando uma coisa com a outra. Então, uma escultura dessa, ela é feita toda com objetos de louça que eu vou encontrando, vou juntando no ateliê. E eu procuro o que me estrutura para fazer uma escultura como essa. Pensar primeiro, eu posso pensar na cor, que eu vou juntar uma com a outra. Eu posso pensar nos objetos que cada um tem um certo significado ou foi inventado para alguma coisa, e você pode ver uma garrafa e imaginar que ela está derramando, que alguma coisa foi para ali. E esses significados que vão acontecendo junto com essas reuniões desses objetos, né? Você vai escrevendo alguma coisa com essas imagens, né? Então, eu posso me utilizar desses significados, eu posso me utilizar das cores, das formas. Então, eu vou pensando assim, como é que eu vou criando situações que eu tenho que resolver. São, às vezes, um pouco provocativas na estrutura, desafiadoras, de como que aquele volume vai se equilibrar apenas pelo pescoço. Isso é uma coisa estrutural, né? Que você vai olhar, legal.
As esculturas se apoiam em pontos que não seria muito normal, são mais frágeis ou tal. Mas tem os outros significados dessas formas que estão ali. Esse trabalho de louça, ele tem muitas limitações, que se eu achar que uma forma aqui é interessante, como por exemplo essa mulher branca, eu dei sorte que eu achei várias, eu comprei várias, mas se eu agora falasse, pô, ia ficar sensacional botar uma saindo dali, eu não tenho mais ela. Então, eu estou sempre esbarrando nas limitações do meu material, pode ser na cor, pode ser na forma, mas é o jeito que eu desenvolvi de trabalhar. Então, o meu trabalho, ele incorporou essa situação de, quando eu desenho, eu começo coisas e vou resolver. Isso é uma coisa. Aqui na exposição tem esses trabalhos de louça que são de períodos diferentes. Até hoje eu faço esse trabalho. Eu continuo, sei lá, quanto tempo fazendo essas esculturas de louça. Tem os trabalhos que são em resina, que foi um momento de uma exposição que aconteceu na Casa França Brasil, e eu resolvi criar um desafio que era fazer muitas esculturas pequenas, num tamanho menor, sem uma preocupação, porque esses trabalhos é uma construção muito lenta. Então, quando você começa, cola, espera 2 horas, prende com uma fita, vão acontecendo milhões de ideias na cabeça, você vai começar a ter, pô, agora eu vou fazer isso, aquilo, só que não dá, porque tem a questão do tempo. Então, quando você chega lá, já essas ideias foram se acalmando, e aí eu estava querendo alguma coisa que eu buscasse umas relações mais diretas, que eu pudesse ter um pouco de gesto no trabalho, que aqui não acontece, aqui é mais tranquilo, assim, a construção e tal. Então, essa exposição eu resolvi que iam ser todos objetos brancos, feitos de gesso, e o gesso impôs uma condição de como grudar uma peça na outra. Essas peças passaram a ter que serem juntas uma na outra quando o gesso ainda estava mole. Então eu construía uma peça de gesso, preparava outra, enfiava dentro, e passou também a acontecer coisas ali, como um transbordamento do gesso. Bom, fui descobrindo e eu fiz essa exposição. Tinham 60 esculturas de tamanhos variados, a maioria pequena, dessa situação do gesso. Algumas delas ali atrás. Algumas lá atrás, tem várias. Esses objetos que eu uso aqui, geralmente nas louças, foram construídos e pensados para uma outra função, né? Alguns só para enfeitar, outros para cozinhar, para armazenar alguma outra coisa. Então, desde o início dos anos 80, nos eletrodomésticos, eu estou sempre pegando esses objetos, deslocando eles e criando dando um outro sentido para eles. Quando eu comecei a fazer esse de resina, eu criei esse rigor, porque acho que os artistas estão sempre determinando o que eles podem fazer, o que é o seu trabalho, né? Você cria essa obediência ali, né? E esses de resina e gesso, eu resolvi fazer branco porque eu estaria ainda indo fundo nessa questão de abandonar mais ainda as características desses objetos. Então, eles, de certa maneira, perderam alguma coisa que você podia identificar. Aqui, apesar deles não exercerem mais essa função, mas você identifica um pouco o material, você imagina, de certa maneira, o peso disso. Quando eles viram de resina, eles viram outra coisa, né? Eles ainda ficam mais livres de tudo, né? Deu muito mais trabalho do que eu imaginava, porque eu tive que fazer molde de todo para criar um repertório e começar a fazer essas junções. Eu acho que esses trabalhos de louça são muito mais fragmentados, eles têm pedaços de muitos outros objetos do que os de resina e gesso, que acaba que é quase uma relação mais direta entre duas coisas. Por um lado,
eu senti uma certa dificuldade, uma dificuldade maior, porque você tem que ser um pouco mais preciso no que você está querendo dizer. Esse aqui dá para ter um monte de enrolação, bota um pedaço aqui, um outro ali, você vai... É mais prolixo, você fala muito mais do que precisa. Nós vamos ter aqui na exposição também alguns trabalhos de bronze, que é um outro tipo de coisa, que é uma outra maneira de fundir os materiais, né? Tem alguns desenhos também que, quando eu iniciei esses desenhos, eu gostava de desenhar, mas eu não tinha um assunto, então eu não sabia o que desenhar. Eu passei a fazer desenhos que eram projetos das esculturas, porque as primeiras esculturas tinham questões como som, movimentos, giravam, então eu fazia quase que um projeto da escultura, às vezes com a escultura já pronta, o trabalho pronto, mas eu desenhava criando um mapinha que explicava, isso gira para lá, tem tal marca, dessa cor, faz um barulho assim e tal. Depois de muito tempo, esses desenhos foram ganhando mais, eu acho que mais autonomia, eles ficaram mais livres dessa necessidade de explicar uma outra coisa que não eram eles. Então, eles viraram desenhos que falam sobre volume, sobre escultura, sobre 3 dimensões, né? Eles são, eu acho, eles muito escultóricos, eles propõem muita coisa, mas alguns não é mais um mapa de construção ou um projeto, eles já não se libertam mais das 2 dimensões e seria difícil você executar algum desses projetos. Eles viraram desenhos mesmo, né? E esses desenhos você também faz no período entre a produção de um trabalho e outro, né? Por exemplo, das cerâmicas, né? Das louças, né? Eu uso o desenho de várias maneiras. Uma para anotar uma ideia que eu tive, para não esquecer. Então, algumas exposições assim muito grandes que eu tenho, começo a ter muita ideia, faço às vezes no lápis mesmo, num caderno, um desenho rápido, anoto alguma coisa. À medida que eu vou achando que aquele desenho ficou bom, ou começo a construir ele, eu vou lá, pinto mais um pouquinho com uma aquarela, ou vou dando um trato, aí arrumo um nome, escrevo o nome ali, eles vão se desenvolvendo. Alguns outros, depois eu vou, até para pensar melhor, vou continuando esses desenhos. Essa é uma maneira, eu tenho uns cadernos que são assim. Depois eu comecei a fazer... E aí eu tenho uns desenhos que não tem uma pretensão de ser uma anotação de uma ideia que venha a ser feita, que é só um desenho mesmo. Geralmente eu faço assim com aquarela, que eu uso muito, agora eu tenho misturado um pouco outras tintas juntos, guache, uma tinta spray, assim, dessas, eu faço umas... Vou usando outros materiais, né? Outras qualidades de tinta. Mas eu estou sempre desenhando, sempre fazendo uns caderninhos, uns blocos, uns papéis, né? Na pandemia eu desenhei muito, praticamente parei de fazer trabalho no ateliê, porque ficou difícil ficar indo para o ateliê. Fui para casa e fiquei... foi um período ótimo para desenhar, desenhei muito. E aí fui desenvolvendo umas técnicas de aquarela que eu me interessava muito. Eu sou um artista autodidata, não fiz muitos cursos assim, então eu fui descobrindo como construir, não só... Na verdade, eu acho que eu inventei uma técnica de fazer uma escultura por não ter tido alguém me dizendo como que era para fazer. Então, eu fui descobrindo muito como colar. Mesma coisa com os desenhos, eu fui descobrindo coisas que funcionavam. Isso tudo você tem que fazer muito, né? Exige você fazer para você ir descobrindo. Então, uma coisa que acontece sempre muito você erra, né? Porque você não sabe como faz, você vai errando. Tentando e errando. Eu não gosto muito de errar, de achar que eu errei. Então, eu sempre acho que mesmo o que ficou a princípio errado está valendo.
detesto ter que refazer um trabalho, sabe? Ah, não, agora eu vou fazer uma versão dele que vai funcionar. Isso eu não gosto. Eu acho que o que foi feito está feito e vai estar ali, né? Eu acho que tem uma coisa, quer dizer, vários outros aspectos do trabalho do Barrão também que é legal vocês repararem, né? Que tem muito humor, né? Claro, né? Ele é um artista muito bem-humorado, né? Nas falas dele, na forma de viver, e no trabalho a gente vê também, né? Que são, né, objetos todos, né? Pelo menos um sorrisinho no canto da boca eles vão tirar da gente, né? Então, assim, você pode rir da mistura deles, você pode lembrar de uma coisa que, né, te faz ter uma alegria, porque, tinha na casa da minha avó, né? E os títulos também são complementares aos trabalhos, né? Não sei se vocês repararam, todos os trabalhos da exposição têm título, tem uma obra que não tem título aqui, mas também, né, faz parte de uma série, de uma certa forma, mas todos os trabalhos têm título e os títulos também trazem uma outra camada de significado para os trabalhos, né? Então, quando vocês leem o título, né, sei lá, alguns são mais óbvios, como Pedra Azul, mas outros não, né? Outros têm salto congelante ali atrás, né? Tem, enfim, é legal também, eu acho que vocês, quando forem ver os trabalhos, repararem, né, em como que os títulos fazem parte da criação, né, também. Esse tem um título que eu gosto, que é Xadrez para Iniciantes. É que sugere uma ideia de que um iniciante que vai jogar o xadrez não conhece as regras, pode acabar desenvolvendo alguma coisa única, né? Que é um pouco, assim, essa ideia da teia à toa, né? Quando você começa a fazer conexões e você acaba criando uma coisa diferente, né? Assim, mais original no sentido de única ou sua, né? Outra coisa que eu acho legal de falar aqui da exposição, ela tem alguns pontos, como aquele que a gente chama de muro, que é aquele blocão lá. A gente podia ir para lá, vamos porque até daí a gente lá, já né? mostra as obras de gesso. Esses objetos de louça, em algumas situações, eles têm partes que são muito... Você entende logo o que é, né? Por exemplo, você vê uma cabeça do gato, aí você diz, aquilo é um gato, é uma figa, um elefante e tal. É uma situação que ocorre várias vezes. E outras são de pegar um objeto desse e tentar usar a parte que menos importa nele, quando ele foi construído. Por exemplo, esse aqui, que chama Curiosidades, são todas as partes que a gente quase nunca vê desses objetos, que são as que estão encostadas na mesa ou no chão e tal. Fora essa ideia de milhões de orifícios que vão levar a algum lugar, que é bem interessante, né? Assim, do que seria isso aí, né? Mas essa relação com o objeto, que às vezes pode ser de explorar a parte dele menos significativa, menos importante, acaba que é interessante. Esses trabalhos de resina aqui, que às vezes foram feitos com molde de silicone, depois uma cópia em resina. E às vezes eles ficam muito reais, né? Eles parecem um caixotinho pintado de branco. Eu vou te falar que deu um trabalho danado e depois ele parecer um caixotinho pintado de branco, cria aquela dúvida, né? Será que eu devia ter pintado logo um caixotinho de branco? Mas o artista, às vezes, arma algumas armadilhas ou se obriga a determinadas coisas que se fosse só um caixotinho pintado de branco, para mim não faria muito sentido, né? Mas então, ela é isso. Eu procuro também trazer objetos que eu imagino que estão em lugares muito diferentes e que se juntam para compor alguma coisa, né? E uma coisa que eu acho também é que cada um vai chegar aqui e vai ter vai pensar uma coisa, vai ter uma ideia que me parece que é alguma coisa que você já está querendo entender. Às vezes você está louco para concluir alguma coisa e falta uma pecinha que para cada um vai ter um significado ou alguma coisa. Mas eu vou pensando várias coisas e aquela escultura de bronze ali que tem essas águias que tem
essa decomposição e uma colagem diferente de águias, assim. Quando eu botei esses galhos espetados nela, eu não sei se a gente falou sobre isso, que é um pouco uma característica de esculturas, né? Aqueles santos flechados, né? São Sebastião e coisas. Então, eu pensei também que aí havia um aspecto escultural, né? Ao mesmo tempo, também fiquei pensando nesse olhar para a natureza e essas descobertas que estão acontecendo com a natureza, que você acaba descobrindo que as árvores se falam, que as pedras talvez falem até com as árvores, a gente ainda não está entendendo direito. E alguns organismos começam a se desenvolver, né? Isso acho que a gente falou da outra vez, né? Falou, rapaz. E era esse exemplo que eu imaginei, de uma forma, às vezes, um pouco humorada demais, mas, no fundo, ela tem um pouco a ver com como nós estamos nos desenvolvendo, mas um conjunto de pássaros que talvez comece a ter já os galhos para eles ficarem. Já nasce com galho. Mas isso está acontecendo de verdade, né? Não assim, né? Mas daqui a pouco é bom as pessoas se prepararem, porque nós estamos nos modificando. E, né, a gente o celular talvez venha mais junto do corpo e tal. Vamos até o muro, né? É o muro. Esse muro, a ideia um pouco dele era que numa exposição tem sempre como que você vai mostrar os trabalhos, né? Que é uma questão muito importante, né? Que relação você vai criar entre eles e como que se mostra. Tem questões, como se diz, questões museológicas, né? Porque aqui nós temos um museu que tem gente entrando, então você tem que tomar cuidado para que a pessoa não quebre, não empurre, então temos. E essa ideia desse muro foi uma ideia de abrigar as obras em torno dele, em vez de botar muitas bases, que acho que não ficaria tão legal, então você cria um ambiente que possa receber essas obras. Essa ideia um pouco de ocupar, né? Esse muro é quase que uma coisa que eu gosto de pensar também de como você chega num determinado lugar e se instala. Eu acho que eu imagino isso às vezes no meu processo também, que eu vou estar em algum lugar e eu vou criar coisas para ficar ali, ou para estar ali. Então, o muro é um pouco uma ocupação, uma maneira de você chegar, vou botar aquilo ali, vou ficar aqui. Sobre a montagem da exposição, acho super interessante essa relação esses ossos e lanternas. A minha ideia aqui era que fosse... Essa história veio de uma escavação que teve ali no centro do Rio de Janeiro e eles descobriram várias informações sobre algumas ocupações que aconteceram ali. E eu fiquei pensando que os ossos e lanternas são objetos que podem te levar a investigar para trás os ossos, né? E as lanternas para frente. Então, seriam objetos que pudessem mapear o que aconteceu, o que vai acontecer. Acho legal essa relação dessas duas esculturas que são bem diferentes, mas têm um tipo de exposição bem parecido, né? Dessa coisa um pouco caída. Essa escultura aqui foi de uma exposição que eu fiz um pouco inspirado na natureza daqueles parques românticos, havia uma imitação da natureza construída em cimento, aquelas pontezinhas que o tronco é o corrimão das pontes, tem um toco cortado, um galho caído. Então, era uma exposição que tinha volumes verticais que pareciam árvores, como esses também caídos. Ele é construído de bases de pia, né?
Ninguém percebeu? Eu acho que tem uma coisa também que o Barão está falando aqui desse canto, né, do muro, e do outro lado também vocês vão ver, tem uma certa instabilidade, né? Tem um certo parece, né, que tem um certo improviso, né? Nos trabalhos também, né? Parece que tá tudo ali coladinho, mas tem uma instabilidade meio que a qualquer momento, né? Pode acontecer alguma coisa. Às vezes você olha, dá até medo, né? Fala, ai meu Deus, será que vai cair isso, né? Então tem uma brincadeira com isso também, né? Elas são sólidas, mas ao mesmo tempo elas têm uma instabilidade, né? Então eu acho que e ao mesmo tempo tem muito trabalho nelas, né? Assim, né, um trabalho, são muitas horas de trabalho, muita dedicação, muito pensamento, né? Então, acho que esse lugar aqui é um pouco isso, como o Barão falou, é meio que chegar de um jeito montando, né? Ela tem um pouco essa da coisa do acaso, né? Aquela que é branca com a bandeira, parece que alguém rapidamente botou o caixote, botou uma coisa em cima e dispôs as coisas daquela maneira, desse jeito, né? Aqui desse lado tem, continuando essa situação do muro, né? Tem também o muro abrigando, tem um murinho na frente, né, que são esses tijolinhos, e essas 3 esculturas, na verdade aqui são 3 esculturas, aquele rádio que se chama Rádio Território, que era pensando muito um objeto de resistência, assim. A outra escultura que se chama Batuque Composto, que é também E essa aqui, que é a escultura para acampamento número 1, a do milho, que eu sempre penso nessa situação, que você foi acampar, sentiu vontade de fazer uma escultura, está ali no meio do acampamento. Ela era uma série, que a outra era com latas de salsicha, então esses elementos que estão ao redor, que é um pouco, na verdade, o que eu faço. Claro que o meu acampamento está maior do que esse do milho com os espetinhos e tal. Ali em cima tem a bandeira, que demarca um lugar onde isso vai acontecer. E esse que se chama satélite, que era alguma coisa que está buscando algum contato. Então vocês fiquem atentos que pode ser que a qualquer momento chegue algum sinal de algum lugar e eu peço que vocês estejam preparados para receber essa mensagem. Aqui fomos obrigados a usar mesa. Faltou alguma ideia mais criativa do que as tradicionais mesas, mas eu acho que seria muito melhor do que... Eu queria evitar bases. A gente achou que essas mesas suavizariam mais do que teve para cada obra uma base e tal, né? Elas são vazadas, dá um respiro muito mais legal. Aqui estão misturados alguns trabalhos de momentos bem diferentes. Esse é o trabalho mais antigo da exposição. Na verdade, é de 2002, que foi o primeiro trabalho que eu ainda fazia esses trabalhos sem uma maquininha para cortar. Eu uso aquela Dremel com uma lâmina de diamante para cortar. Aqui, o que eu fazia era no martelo, né? Eu pegava o martelo, segurava aqui e pá, quebrava. E eu tentei repetir 2 objetos. É um trabalho novo, foi feito para essa exposição. Vários foram feitos para essa exposição. Esse trabalho é novo, esse é novo, esse é novo, esse é novo. Aquele é uma revisão de um que tinha quebrado, eu refiz. Aqueles lá também. Tem uma questão também da escultura, né? Eu estou procurando, às vezes, assuntos que tratam de problemas ou questões esculturais mais bagunçadas, assim, né? Mais, como um que tem ali atrás cinza também, que se chama Paleotoca, que eu acho interessante que ele é um trabalho pensando a geometria, o volume. Ele tem uma placa na parede, ele sai uma lateral de caixotinho de madeira e projeta um plano para frente.
Então, a geometria, que a princípio seria uma maneira de se expressar muito sofisticada e econômica e elegante, volta e meia eu me vejo tentando fazer isso com coisas que estão muito próximas e coisas sem importância. Porque tem isso também, os objetos que estão aqui são objetos muito simples, sem, né, essas garrafas, são objetos que a gente às vezes nem repara que eles estão aí. Esse negócio que eu acho muito interessante, essa forma que ela se repete lá dentro também, ela é um calço industrial de isopor, né? Ela veio com alguma coisa que era muito mais importante do que ela, uma televisão, sei lá, alguma coisa que encaixava aqui. Basicamente, eu acho que eu vou usando coisas que estão aqui com a gente e às vezes a gente nem repara ou... Então, essa coisa de construir uma coisa um pouco mais, com a pretensão de ser mais sofisticada na composição, com elementos muito simples. E aqui também tem uma coisa de um plano que eu acho legal de explorar uma projeção. Não sei falar muito bem sobre esse trabalho, não. É um trabalho novo, foi feito para essa exposição. Vários foram feitos para essa exposição. Esse trabalho é novo, esse é novo, esse é novo, esse é novo. Aquele é uma revisão de um que tinha quebrado, eu refiz. Aqueles lá também. Tem uma questão também da escultura, né? Eu estou procurando, às vezes, assuntos que tratam de problemas ou questões esculturais de uma maneira ao acaso, sem importância. Aquela vela na pedra ali, que esse trabalho acabou que ficou com o nome de Fé na Pedra. Mas eu parti da ideia de uma necessidade de velas acesas que acabam que vão construindo por decomposição, né, do derretimento aqui da vela, situações esculturais. E isso eu não sei se ninguém percebe, talvez não, mas acaba que eu começo a achar que está super interessante, sabe? Que eu saquei isso aqui, mas são coisas que talvez não estejam tão explícitas, mas vocês podem contar para as pessoas que tem alguma coisa aqui que fala sobre escultura, né? Esse também é novo. E esse foi a vela que você... eu fiz uma vela no ateliê, deixei ela indo. É um molde, tinha um desafio também, que é um molde difícil de ser feito, porque... Ele tem essas entradinhas. Mas depois eu dei uma roubada, depois de pronto, eu criei alguns, ele tinha até uns, mas eu fui, na hora de juntar a vela na pedra, eu tive que fazer uns acabamentos e fazer uma... É isso. Esses acabamentos nas peças de resina é comum você ter que fazer, assim, para dar esse aspecto mesmo de... Igual ali no caixote, eu fiquei imaginando que ali naquele caixote de madeira, não sei se você chegou a fazer alguma intervenção depois que você tira ele do molde? Não. Só, às vezes, a questão de acabamento, que o molde vaza. Lá a gente vai ver um que vazou e ficou legal, mas lá não. Mais, às vezes, de apagar a emenda, de dar uma lixada, ou, às vezes, dar um defeito, você tem que cobrir. Nesse caso aqui, eu depois preparei umas resinas, deixei fazer um aqui maior, eu não me lembro mais direito, mas aumentei um pouco essa situação aqui. Tive que fazer esse encaixe com a pedra, mas quase nunca é uma prática assim de... Esse da... Meteoro? Meteoro. Foi um dos últimos, né, que você fez. Ele... Então, é também uma tentativa de reunir objetos díspares, né, como esse outro isopor aqui, com a pedra, um pé. E ele chamou Meteoro primeiro, nem sei porquê, mas depois começou a me vir na cabeça uma coisa de Mi-Teor. E, sei lá, eu fui pensando um monte de loucura aí, mas... Os seus títulos antecedem a sua produção? Às vezes e às vezes depois... Bem lá nos anos 80, eu resolvi que eu não ia dar título.
Mas aí foi dando uma confusão, porque nada tinha título. Eu olhava sem título, qual é esse aí? Não... Mas aí depois eu achei que eu tinha que sempre dar um título. Então, os desenhos, que aí tem muitos, eu vou dando, às vezes, uns títulos que aparecem, às vezes cria uma situação ótima, porque também eu trabalho, de certa maneira, eu sou super intuitivo. Eu vou fazendo, vou tendo umas ideias e depois, às vezes, eu começo a perceber depois coisas que aconteceram. Isso é uma questão, às vezes, quando eu comecei a virar artista, para mim era um certo problema. Eu tinha, assim, porque eu sou dos anos 80, que veio logo após os anos 70, no final de que existia aquela coisa da arte conceitual bem elaborada. E eu comecei a fazer uns negócios meio, quase que recebendo, quase um pai de santo nas artes plásticas. Às vezes eu tinha uma ideia e falava, ué, mas estava quase dormindo, tive uma ideia, fiz e as pessoas acharam legal e tal. Eu, às vezes, não sabia justificar direito aquilo. A gente vai se descobrindo. Eu acho que artes plásticas é um negócio que você vai fazer a vida inteira e não vai faltar tempo ainda. Eu acho que ver uma exposição com tantos trabalhos juntos assim também, eu acho que, né, no processo todo, porque esse projeto é antigo, né, Barrão? É desde 2019, né? Que já vinha pensando, aí as coisas vão entrando, e aí é como fazer um livro, né? Você vai organizar um pensamento, né? Ou as ideias, ou a iconografia, ou os objetos, né? Tá tudo junto aqui, isso aqui vai virar uma outra coisa, né, agora, né? Pra gente também, né, Barrão? Acho que com certeza para o Barrão, para mim, já né? Desde que a exposição ficou pronta, né? Acho que a gente já pensou muitas outras coisas, né? Sobre esse conjunto, né? E é sempre legal. Ontem foi engraçado, a gente estava terminando a montagem e tinha um pessoal aqui, influencers, né? Sei lá, eles vieram ver os trabalhos. E aí, quando eu passei ali, o cara estava falando, pô, legal, gostei desse trabalho. Eu falei um pouquinho sobre o trabalho, uma coisa que me veio ali na hora, mas que eu achei interessante. Então, eu acho que eu também, volta e meia, estou descobrindo coisas que eu não percebi, né? Então, era um trabalho que está ali, que tem uma louça bem popular. O que eu quis dizer para ele é que esses trabalhos, eles acabam reunindo coisas de lugares diferentes, essas coisas vão se juntando a outras e viram uma outra coisa. Tinha um pássarozinho, né, que é bem popular, a pintura dele, que é uma pintura em massa popular. Então, ela não é uma fábrica, mas é uma produção em massa. Então, ele arrumou uma maneira de poder pintar aquele pássaro mais estilizada. Então, ele só pegou o airbrush e foi fazendo umas manchinhas. Ficou mais fácil para ele pintar aquilo. Ao mesmo tempo, o pássaro ficou super criativo. Esse trabalho aqui, vamos olhar rapidinho, depois a gente vai ali. Essa pintura aqui, ela ficou muito original, né? Poucas pessoas vão pintar um pássaro dessa maneira, né? Eu já vi um leão assim, mas pintado desse jeito. Depois eu olhei para cá, eu vi que aqui tinha umas bolas também, que eu não tinha reparado ainda que tinha essa repetição aqui. Mas então, eu acho que esses trabalhos aqui, eles trazem essas misturas que vão ficando bem interessantes, né? Também ontem eu reparei, porque agora esses trabalhos estão juntos, eles nunca estiveram juntos, que esse conjunto aqui de tronquinhos, com o pássaro e a banana lá em cima, tem muito a ver com as águias ali, com os galhos, né? É uma reafirmação que eu nunca nem tinha percebido, porque esses trabalhos, o que está acontecendo aqui no museu hoje é reunir realmente, é uma exposição que eu acho que é panorâmica, né? Ela não é uma retrospectiva, mas ela abrange um tempo bem grande, assim, 20 anos, e 20 anos em que eu trabalhei bastante. Então, foi legal juntar e rever e criar essa teia, de juntar esses trabalhos juntos novamente, né? Ou não, novamente não, pela primeira vez. Esse também é antigo e era uma coisa que eu gostava de fazer, que é criar essa situação muito delicada e quase que provoca um pouco de
da estabilidade, né? De essa alcinha segurando uma outra xícara, né? Você desmontou e remontou depois? Então, eu quebrei e colei. Porque geralmente as minhas colas, as minhas emendas são aparentes, né? Quase todos os trabalhos você identifica, inclusive é marcado ali pelo Durepox e tal. Esse aí não, ela parece que foi feita assim, né? É um brinco. Brinco de parede. Então, eu quebrei a alça da xícara maior. Ela tá solta aqui, né? Mas encaixou, Tá. Aí eu colei novamente com ela ali, ela... E por que ela especificamente você não deixou aparente? Eu não sei te dizer exatamente, talvez porque era tão delicado ali aquela parte que se eu fosse colocar uma cola ali, ela perderia um pouco também a graça desse... Mas Nesse também caso... Seu trabalho provoca mais, assim, a gente a pensar como foi que você fez isso. É. Né? Embora não seja... Parece uma mágica, né? Uma questão, né? Sim. Talvez aí ela foi para parecer que ela já era assim. E mesmo essa série, o Barrão fez muitas, né, dessas xicrinhas, né, uma época. Todas elas tinham uma conexão, né? Acho que dentro tem um desenho também dessa ou não? Tem umas que tem desenho, elas tinham também, as duas xicrinhas também se conversavam, sabe? Elas nunca nada né, à toa, Eu né? e Só você, a teia. né? Só a teia. Esse aqui também é novo, né? A gente falou dele, acho que naquele Cine Pega Visão, né? Que era o... Mas tem sempre esse aspecto um pouco da gambiarra, né? Da coisa que é improvisada ali, de amarrar. Eu também, quando junto esses objetos, eu vou trazendo de vários lugares que eu acho, que eu acho interessante. Essa garrafa eu viajei, achei ela legal, acabei trazendo. Tinha uma outra obra aqui que tinha um pneuzinho que eu achei no mercado, também num lugar, e boto na mala, trago. E esses que estão aqui nessa barraca, que também seria uma outra maneira para abrigar, né? Que aqui tem muitos, todos eles são, quase todos, né? São trabalhos independentes, né? Acho que foi você que falou. Quando eu tirei ele do molde, ele deu esse defeito, né? Mas eu achei que ia valer a pena mantê-lo assim e tal. Então, às vezes, eu deixo... esse dos livros também uma tentativa de fazer uma composição escultórica mais elaborada. Ele chama volume 1, volume 2 e volume 3, que é um pouco uma brincadeira com volume na escultura. Esse trabalho aqui, para mim, também trata um pouco da geometria, ele se chama Desejos Mentais. Então tem esse volume embaixo, não está dando para ver direito, mas a garrafinha tem um quadrado branco e um outro volume que sai para lá. Esse gorila tá demais, né? Ele se chama Pancadão. Tá demais esse gorila. Aquele em cima chama Templinho. Tem o Fúria ali também, que é ali do lado. A questão do som, não aqui, né, mas no início eu trabalhei muito com som. Até hoje eu tenho um grupo, chama Chalpa Ferro, a gente desenvolveu muitos trabalhos que ficam nessa fronteira do som e da coisa visual, né? Então, sou eu, o Zerbini e o Sérgio Meckler, que é um editor de vídeo. A gente, esse ano, fez 30 anos de grupo e de coisas que a gente faz aí e tal. Por exemplo, essa garrafa, quando eu achei ela, eu achei interessante. Eu imaginei que ela já serviria para resina, porque ela mesmo seria o molde dela, né? Alguns outros, né? Em algumas situações eu quis fazer aquelas de bronze para serem esculturas que estariam numa área externa. Então o bronze se presta mais a isso e tal. Agora, todos esses materiais, eles têm as limitações, né? Então, tem que sempre estar pensando nisso, assim, né? É mais temperamental, tipo. E dessa vez foi engraçado, porque como era essa exposição
ela teve alguns atrasos assim de data, que a gente foi ganhando um tempo, e eu fui me envolvendo e fui... Eu acabei fazendo ao mesmo tempo... Eu não costumo fazer muito isso. Então, um dia estava trabalhando na louça, no outro dia era na resina. Fez umas pinturas diferentes também, as azuis, as pretas. Sim, uma coisa que é nova nessas que está aqui, é porque até então essas de resina todas eram brancas. E aí eu estava, tirando as cinzas, essa aqui fosca e uma que está na parede lá. Eu estava com uma dificuldade enorme para... E não sei, tem uma hora que demora para você tomar uma iniciativa de mudar. Eu tenho um pouco de dificuldade para isso. Eu estava procurando como mudar, até que eu descobri que... Porque as louças também são super brilhantes. E o gesso e a resina estavam uma coisa bem fosca. Aí eu descobri essa tinta, eu escolhi uma tinta assim meio desse azul, que é um azul clássico da louça, e experimentei pintar essas de resina com esse azul. Tinha uma outra que acabou não entrando. E achei engraçado, porque todo mundo achava que era de louça, né? Mas também entrou o prateado, o preto. Estou começando a... Prateado com purpurina. Prateado com purpurina. Que eu ia perguntar, assim, porque ali no começo você falou, né? A gente estava ali na frente das cerâmicas ali, né? Queria voltar na coisa da cor de novo que a gente conversou naquela vez, né? A cor é fundamental para você pensar a composição do objeto ali, né? Tá lá no teu ateliê, lá tudo separado por cor, né? Na resina não, na resina, assim, não é que não, né? Tem cor, porque enfim, tem esse trabalho que você falou agora, mas ela é mais monocromática, né? E aí nesse caso, então, para você, o que é não mais válido, não fazendo esse juízo de valor, mas, por exemplo, por que a resina é monocromática? Não existe esse trabalho de cor na resina, que eu acho que permitiria também, né, um outro aspecto do criativo ali da tua obra. Mas você opta por uma cor só. Então, como eu falei lá no início também, eu sempre parto de coisas que já estão aí, né? Isso é uma coisa que eu penso assim, eu construo assim. Então, a louça, os meus primeiros trabalhos de louça, eles eram ou todo branco, ou todo preto, ou todo azul e branco, bem rigorosos assim nessa coisa. Depois, em determinado momento, comecei a misturar, depois comecei a explorar mais, ir mais fundo nas cores. Mas eles já... Intuitivamente também? Não, intuitivamente também? Não, escolhendo as cores e fui descobrindo, né? Porque fiz 1, 2, 3, 10 esculturas, aí você começa a descobrir possibilidades. E a cor, com certeza, foi uma delas. As resinas, eu comecei com um negócio que era tirando a cor, né? Eu achei que era dessa maneira, tirando a cor, já tirando as funções desses objetos, eu estaria ressaltando mais o volume, mais a coisa escultórica do que... E depois eu comecei que aí é uma parte que eu acho que eu tenho muita dificuldade, é de começar a interferir com uma outra coisa, que seria a pintura. Eu já tive milhões de ideias de pintar de várias maneiras, de usar mesmo a pintura que que eu acabo usando em outros lugares, usar nos objetos. Mas eu ainda não consegui. Tem um trabalho ali que talvez seja o único desses que tem 3 cores, que é aquela que chama paisagem invertida, que tem um preto, um amarelo e o prata. Mas eu acho que em breve isso vai... Então, por exemplo, esse satélite, entra um verde ali, mas aqui é uma cor que, como se eu não tivesse feito nada, ela já estava ali. São muitas questões que acontecem, muitos desejos, e às vezes é difícil de palpar isso mesmo, de ir mudando, sabe? É uma coisa... São experiências também, eu fico né? pensando que os artistas ficam sempre se definindo, quase que dizendo o que eu não sou, sabe? Em vez de dizer o que... Então, você vai organizando isso para poder ser alguma coisa, porque você pode ser... Você tem muitos caminhos.
Eu já senti muita vontade também de chamar alguns amigos pintores e falar, ó, pega essa aqui, pinta aí, vamos fazer uma parceria. Mas aí eu acho que eu fico sempre... Ainda não fiz. Dá um trabalho danado fazer escultura, vai que fica ruim, né? Aí eu tô... Não, mas eu tenho amigos que eu acho que fariam muito bem, mas eu vou... Qualquer hora, né? Mas eu acho que tem a ver com a experiência do ateliê também, né? De você ir fazendo e sentindo a hora das coisas acontecerem. É esse tempo... Porque os primeiros trabalhos brancos foi 2015, não foi? Da exposição da Casa França Brasil, foi 2015. Isso depois dele fazer muita cerâmica, aí que começaram, sabe, mais de 10 anos, 20 anos quase. Nos anos 80, os primeiros trabalhos que eu fiz eram televisões. Então, o trabalho que eu apresentei naquela exposição Como Vai Você, Geração 80, eram 2 televisões conversando. Eu pintei a tela e tal, acho que a gente falou disso. Esses objetos eu pintava com spray, pincel também. E depois, uma hora, eu comecei a parar de interferir, usar a televisão mais como ela era, ou só dando sem ser muito pintura sobre um objeto, mas um objeto que às vezes era pintado. E sempre interferindo na tela. Tem um que eu gosto muito, que eu achei várias lentes de óculos de graus diferentes. E aí eu fiz, na tela da TV, eu fui colando todas essas lentes com graus diferentes. Então, a linha mudava, né? A textura da televisão, a televisão mais antiga, assim, ser digital, você ia vendo aquilo de maneira, a imagem toda fragmentada. E juntei tudo com o Durepox, quer dizer, o Durepox também me acompanha há um tempão que eu estou colando Durepox, né? Usando esse epox. Você perguntou uma coisa de uma obra específica. Não sei se você talvez tenha falado antes de eu entrar, mas enfim. A gente vê em todos os trabalhos, ou quase todos, uma coisa de um humor e às vezes até quase um deboche em algumas. E essa que eu vou apertar, embora ela tenha também, eu acho, um pouco isso, também tem um componente um pouco sinistro, assim, que é o Sexta-feira. Ah, sim. Que é das caveirinhas. Isso ali mas as caveiras já não são tão... São caveiras. Elas são um pouco, aquele brinquedo, é um baldinho de criança, né? Sim, mas remete. Remete o nome, Sexta-feira é um pouco... tenta assustar o pessoal, mas ele acaba que... Você também está debochando um pouco, dessa coisa do... E ela tem uma construção também que é como se fossem coisas achadas ali, né? Eu tinha um outro projeto desses para jardim, assim, que era usando objetos do jardim, né? Um guarda-sol com um banco que sobe e vira escultura, e tem mangueira, tem coisas que estão por ali. Mas esse é um pouco... ele está sempre um pouco... Não é tão... Eu acho aquele pé mais pesado do que... O pé, tem gente que não gosta. Porque o pé, às vezes, remete até um pouco para um negócio de resposta. Ele é muito real, né? Assim, né? Porque quase tudo... E ele é... Mas ali tem uma coisa aflitiva, porque ele é humano, né? Assim, Agora, ele é engraçado porque a posição que ele está é uma posição relaxada. Se você olhar ali, tem uma veia aqui do lado do pé, ele parece uma escultura feita em mármore. Ao mesmo tempo, parece um pé, não é um pé que está no chão, é quase também um pé de martírio, né, de um Cristo crucificado ou alguma coisa subindo aos céus, sei lá. E é feio pra caramba aquele pé, né? Mas ele é um elemento, para mim, bem novo e bem estranho aqui na exposição, assim, porque ele parece que veio realmente de um outro lugar do que o resto, assim, né?
E essa foi bem no final mesmo. Esse essa é aí o o Barrão último. mandou assim, olha o que eu fiz. Tipo, sei lá, pouquíssimo tempo É, atrás. se você olhar... Teve gente que chegou aqui e falou, esse pé... Meteoro atacou. É, esse meteoro aí. Mas tem um negócio meio de cartoon, né? De, sei lá, né? Um meteoro caiu em cima da pessoa, ficou só o pé. Um jeito meio, né? Um negócio que é quase impossível de você imaginar a cena, né? Tem um negócio esquisito. Tem um estranhamento também, né? Tem várias obras que... Tem umas que você se identifica, mas tem outras que você estranha também. Você fala, ai, caramba, como é que ele... O que é isso, né? Será que eu acho isso, né? O que eu acho disso, né? Esse pé eu acho que vai causar muita... Vai ser curioso depois a gente saber o que as pessoas vão achar. Da exposição como um todo, mas desse pé aí especialmente. Esse trabalho que está ali na mesa onde o Eduardo está, o de louça, ele tem esse, também é uma coisa que não aconteceu em outros trabalhos, que é esse pé de metal, né? Que quando eu construo essas louças, eu vou tendo que criar uma estrutura dentro dela para sustentar. E é uma construção que é feita aos poucos, não tem um planejamento prévio, então eu vou sentindo que um lado está mais desequilibrado, precisa de um reforço, aí eu vou botando uns ferrinhos dentro para... E uma hora eu comecei a fechar esses trabalhos quando eles acabam e olhar dentro, às vezes, e achar super interessante o que estava ali dentro, né? Que é uma estrutura, de certa maneira, escultórica, assim, com os traços para lá, para cá, que é o esqueleto dessas obras. Aí, eu falei, acho que eu falei isso, eu nem me lembro, mas preciso fazer uma radiografia dessas esculturas para ver o que está ali dentro, né? Que uma hora você fecha. Aí eu liguei para o meu médico e falei, João, você não me arruma não conhece alguém? Eu preciso fazer uma escultura de uma radiografia das esculturas. Ele, não, eu tenho um amigo, vai lá, você... Aí me marcou um horário lá, eu fui, né, com uma escultura, cheguei lá, foi um constrangimento, só que era alguém com o braço quebrado, outro com o pé quebrado e eu com uma escultura meio no plástico bolha, fingindo que... Aí eu radiografei e ficou super legal dentro essa... E aí sempre pensei, eu vou fazer um trabalho que eu vou botar esses ferros para fora e tal. Acabou que eu nunca fiz isso, esse acaba que tem o ferro sai lá de dentro. E acabou que eu fiz isso de alguma maneira, mas mais estetizado, assim, que são aqueles... O próprio meteoro tem essas barras de ferro que saem. Porque eu passei a usar também umas barras de louça, mas elas quebravam muito. Então, eu passei a usar de metal pintado. Aquele peixe azul e branco sai uma da boca do peixe. Tem alguns que têm essas coisas enfincadas assim, né? Tenho uma dúvida sobre como é que você une as coisas, tanto no gesso, não sei se você já faz, você fazer o molde, já faz no gesso assim, na resina também, na cerâmica. A cerâmica eu uso uma cola que chama Cicadur, que é uma cola epóxi bem dura, bem resistente, e faço um acabamento de durepox, esse mais caseiro. E crio essas estruturas para ajudar a sustentar, né? Ele faz esse volume no próprio objeto, não tem nada ali dentro. Ele é meio oco, ele vai tendo umas varinhas quando precisa para ir... Mas eles são pedaços, né? Uma parte da xícara que junta com o outro. Um vaso, ele vai dentro, ele é todo... Os de gesso é que, quando eu fui fazer essa exposição, eu descobri que o gesso ele só cola quando ele tiver... se ele tiver molhado. Então, esse da caveira aí é bom de mostrar. esse da caveira, esse aqui, por exemplo, que furo. tem era um pote com gesso e eu preparei antes a garrafinha, deixei ela pronta, porque o gesso também é uma coisa que demora a secar, né? É um processo, é super bonito, porque ele vai ficando branco, sabe, branco. E aí, quando ali estava num ponto legal, eu enfiei uns outros pedaços de gesso que eu tinha quebrado. Então, ele tem o gesso funcionou assim. Também isso me obrigou um pouco a ser econômico, não poder fazer tantas colagens, né? Os de resina eu uso a mesma cola. Eu geralmente, esse aqui, por exemplo, eu fragmentei
porque o molde você tem que fazer e depois o molde tem que abrir. Então, ele precisa desmoldar o objeto. Então, você vai fazer uma divisão em 2 partes, encher, juntar e depois abrir e conseguir... Alguns moldes precisam ter mais do que 2 partes para poder abrir depois. Então, se eu fosse fazer esse objeto inteiro, ele seria muito complexo para vários pedaços, um molde só desse lado, outro aqui. Aí a chance de dar problema é muito grande. Nesse caso aqui, eu fiz um molde da caixa de som, o molde do gorila, o molde das laterais, madeirinhas do caixote. Aquele caixote eu fiz a lateral separada, depois eu fiz cada madeira. E o da garrafa, no caso, aí eu usei a própria garrafa como molde. E depois eu fui juntando com essa secador. E vão aparecendo alguns problemas. Esse que é o Cine Pega Visão, quando eu botei aquela plaquinha lá na frente do galho, a garrafa não sustentava. Apesar dela ser muito fininha, virou um desequilíbrio. Então, eu tive que furar, encher de pedra, britazinha, depois jogar uma resina para ela poder estabilizar. Esse das conchas, eu fui fazendo concha a concha, as barras ali que sustentam aquele objeto, que é o mesmo que está lá, né? É a mesma... Esse aqui, engraçado, né? Aquele é de 2002. Eu fiz o molde dele agora, de novo, para usar aqui, que era uma base lá de uns... Mas aí também esse tem uma construção parecida com os de louça, porque também são milhões de pedacinhos, umas conchas menores, alguns pedaços que eu tive que tirar só para tampar alguns buraquinhos. E o bambu, que é o mesmo bambu que estava ali, eu também vou guardando. As louças no ateliê, eu tenho que parece um pouco que é só por cor, mas é mais complexa a organização nas estantes. Nem eu sei entender direito. Alguns são por espécie, tem elefantes, tem cores. Então é um pouco complicado, mas eu vou organizando ali. E depois que eu corto esses objetos, eu vou guardando os cacos que eles servem. Aí eu tenho umas caixas de plástico com as cores. Então tem um monte de caixas. Esse aqui é uma construção parecida. Eu fui fazendo cópia de um monte de conchas. Tem 3 tamanhos de concha. Então faz 4 desses, faz 5. Aí ia fazendo, ia colando. É um processo que parece mais os da louça, né? Eu fico me perguntando se você comentou que às vezes não vai achar o mesmo passarinho, né? Mas aí depois que você cola, já não tem mais volta. Né? Não. Posso até tentar cortar, tirar, mas eu não gosto muito de voltar atrás desse processo assim. Porque vou tentando sempre... Eu vou sempre acumulando, né? A verdade é essa. E achando algum outro jeito. Mas já tive que tirar, uma parte ficou ruim, ou sei lá. Pode, claro. Eu fiquei pensando sobre as contraposições entre suas produções em aquarela. Pensando em quê? As contraposições entre as suas construções em aquarela e as esculturas. Porque as esculturas, elas são opacas, né? São. E aí você escolhe justamente uma materialidade que é translúcida e vai criando essas sobreposições de camadas assim, que são quase fantasmagóricas, né? Enquanto as esculturas estão falando sobre uma presença que é inegável, né? Ela está ali. As aquarelas não, né? Elas trazem o imaginário de uma outra presença. Isso... tem muitas incoerências no trabalho. Os de louça, eles são o seguinte, eles são brilhantes, coloridos. E se você reparar, a louça ela não é o melhor material para você imprimir. Então, as cópias das louças, a definição, ela não é tão boa assim. Já as de gesso e de resina,
elas imprimem tudo. Tem umas garrafas dessa que quando saem do molde você vê a aqui, composição ali do plástico, litros, elas né? têm 3, muitos, você viu? muitos detalhes e eram opacas. Então, eu falei, caramba, eu tô seguindo caminhos. Mas eu tento entender isso sempre como uma maneira de ir incorporando coisas, né? Assim, e os materiais e as situações vão apresentando essas características. A aquarela eu comecei a aprender a fazer, né? Tentar ir fazendo e tal. E a aquarela basicamente é isso, né? Ela é a transparência, né? Até a maneira de pintar, você faz o processo contrário da pintura em óleo ou guache ou qualquer coisa que você depois ilumina nas partes que você quer, botando os claros, né? Aqui, o que você... Não, nesse caso não, porque é uma aquarela bem solta, mas a técnica da aquarela, se você for fazer alguma coisa realista, você tem que já partir do claro pronto, você nunca mais vai conseguir ter o claro se você tampar. Então, é um processo que você vai fazendo as sombras mais do que... Essa série aqui, ela é um pouquinho maior, mas vieram essas 5. Eu fui desenvolvendo uma técnica na aquarela que foi acrescentando essa questão, que às vezes eu fazia uma coisa aqui, e eu falava, não gostei muito. Isso aconteceu dessa maneira. Eu falei, eu vou lavar. Não, eu abri a pia, tchum. E aí eu comecei a ver que era uma coisa legal. Então, esse aqui, por exemplo, ele tem muito suavemente uma mancha amarelada, né? E também é possível perceber aqui por trás alguma coisa que teve, sabe? Porque a água lavou, né? Esses aqui vão ficando bem clarinhos e às vezes só a borda fica definida, né? Porque a aquarela... Mas como você chega nessa precisão? Eu não chamaria de precisão. Mas você aproxima. É um acidente que vai causando... Outro dia a Marina Heisengans, que é acho que é a melhor pintora do Brasil, vocês têm que investigar isso, ela pinta pra caramba. Ela foi no meu ateliê e falou assim, cara, como é que você faz isso? Eu falei, pô, nem sei se eu te conto, né? Porque eu desenvolvi um negocinho que era aquela pipeta de água, então eu determino uma área ali, eu vou enchendo de água, a água ela vai expulsando o pigmento para as bordas e cria, né, essa linhazinha que às vezes fica, mas isso eu não tenho um controle total sobre isso. Às vezes funciona super bem, eu falo, caramba, às vezes não. Mas essa coisa de lavar também e criar, apagar, ainda deixar um vestígio e ir botando por cima, né? Eu comecei a achar bem legal de fazer. Mas é isso, ela é diferente, mas é um material que te sugere possibilidades, né? Depois eu descobri umas tintas legais que aqui acho que tem um pouquinho, às vezes uns metalizados, que eu nunca imaginei que a aquarela tivesse isso. Eu fui descobrindo umas tintas incríveis. Na pandemia eu fiquei muito tentando entender os papéis, que eu não... Fui entendendo mesmo como que cada papel era. No começo eu achava que eu só gostava de um tipo de papel, depois eu descobri que os outros, eles poderiam acontecer outras coisas que também eram legais, que uns absorvem muita água, outros a água fica lá um tempão, e aí eu fui entendendo como usar e tal. E eu gosto a beça de desenhar e fazer essas... E agora eu estou misturando também, que é confuso, porque estou usando, às vezes faço uma aquarela e misturo com guache, que é o oposto, né? É a coisa opaca, que é lindo também, é uma cor. Pô, são cores incríveis, é bem legal de tentar achar essa confusão ali, né? Está misturando as tintas, mas ainda não misturou resina e gesso? Não, o que eu já fiz foi tirar cópia de... boa pergunta, sabe por quê? Eu já misturei, fiz cópias de resina do gesso, mas
Em 2017, 2018, eu já não me lembro mais, eu fiz uma exposição, a Luísa foi a curadora também, e a exposição, a gente chegou no nome que era Mufa Caos. Que é o nome Que era... que eu falei, Luísa, estou numa loucura aqui no ateliê, que eu estou desenhando, tem uns trabalhos que eu faço com carimbo também, estou fazendo isso, estou fazendo escultura de louça, aí faço de gesso e resina, tá uma confusão danada. E esse nome foi escolhido de Mufa Caos, que seria isso. E aí aquele trabalho lá do início, eu misturei ali, ele tem vidro, que na exposição tinha uns trabalhos, que são os trabalhos pequenos de ateliê, sabe? Quase que observações de ateliê. Não são observações, são trabalhos únicos que não deram tanta, que misturam vidro com louça, com outras coisas. Aí ali eu botei, ele é de resina, mas tem aquela coisa de vidro e dentro tem um ossinho de gesso. Cris, até percebi que tem uma formiga. A formiga, ela não quer sair de jeito nenhum dali. Tem o gesso, tem a louça também, e alguns elementos que são muito representativos. Tem o Buda e o elefante, né? Que estão sempre ali na louça, né? Fazem parte desse universo. Barrão, a gente tem que ir, porque tem uma... Tá. Infelizmente. Mas, tem uma entrevista. se for uma pergunta sim ou não, não sei se eu consigo responder de uma maneira tão simples, mas...